Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mergulhados na Palavra. E hoje eu tenho mais uma palavra de Deus para alimentar a tua alma, fortalecer as tuas forças e renovar a tua fé. Então compartilha com os teus amigos, fica comigo até o final, porque essa palavra de hoje vai abalar as tuas estruturas e Jesus será glorificado mais uma vez. Te espero lá, bora? Bom dia para você que nos acompanha aqui em nosso canal Mergulhados na Palavra. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra nova para o teu coração. Então não se esqueça, já compartilha com seus amigos, porque seja canal de bênção. É como eu sempre digo, você não pode comer o pão sozinho. Nós temos a obrigação, nós que já recebemos o pão, a mensagem de vida eterna, nós temos a obrigação de compartilhar com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos conhecidos. Por quê? Porque nesse exato momento tem alguém precisando ouvir uma palavra de Deus, porque está desesperado, sem direção, sem saber o que fazer, não está enxergando uma luz no fim do túnel, e é através de você que essa mensagem pode chegar até eles, e uma mensagem liberada pode salvar a vida de alguém. Eu sei do que eu estou falando, experiência própria. Então seja canal de bênção na vida dessas pessoas. Dê seu like, não se esqueça, dê seu like e se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação, porque toda segunda, quarta e sexta nós temos o nosso projeto Famintos pela Palavra. Toda segunda, quarta e sexta, sempre às 7 horas da manhã, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra de hoje é um texto bem conhecido e é um texto bem profético. Hoje eu vou ser bem específico em algumas palavras proféticas para a tua vida. Hoje se encontra lá em Daniel, capítulo de número 3, o famoso texto da fornalha ardente, em que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados. E olha o finalzinho do versículo 15, diz assim: E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Para você entender o contexto, bem simples, a nação de Judá, ela foi invadida por Nabucodonosor, e ele destruiu tudo, levou uma boa parte cativa, dentre eles o que nós conhecemos aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois vira Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Esses não eram os nomes deles. Daniel é chamado de Beltesazar, eles recebem nomes de origem babilônica. E o rei baixa um decreto agora e diz assim: todos vão ter que se prostrar diante a minha imagem, cerca de 30 metros de altura, a imagem de Nabucodonosor, que ele levanta em praça pública. E ele diz assim: quem não se prostrar quando a gaita, os instrumentos tocarem, o saltério, o pífaro, todos os instrumentos, quando ouvirem o som da música, da harmonia dos instrumentos, todos vão ter que se prostrar e prestar culto à minha imagem, porque naquela época, no mundo antigo, eles eram considerados como deuses, seres divinos, Os faraós tinha muito essa de se considerar Deus. Então o que aconteceu? Quando toca a trombeta, quando toca a gaita, quando toca os instrumentos, 3 ficam em pé. E aí, aqueles invejosos, sempre tem alguém que quer levar uma notícia errada sobre você para te prejudicar. E aí eles chegam para Nabucodonosor e diz assim: Rei, lembra que você baixou o decreto? Pois é, tem 3 homens judeus que eles não estão se prostrando diante da imagem. Então o rei fica furioso, manda chamar os 3 e diz assim: eu vou dar uma nova chance, que talvez vocês não entenderam, talvez por serem muito novos, vocês ainda estão se adaptando aqui à Babilônia. Então deixa eu explicar de novo. É isso e isso e isso. Eles dizem: pronto, nós entendemos.
Então fique sabendo, ó rei, olha a ousadia da resposta. Fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem e nós não vamos prestar culto aos seus deuses. O nosso Deus vai nos livrar dessa fornalha. E ainda que Ele não nos livre, não vamos obedecer ao seu decreto e cultuar a deuses estranhos. Firmeza, isso se chama firmeza, isso se chama ousadia, isso se chama confiança no Deus que eu sirvo. Você tem essa confiança em Deus? Você tem essa confiança no Deus que você serve? Você tem essa confiança e essa fé para dizer, se Ele nos livrar, amém. Mas se Ele não quiser nos livrar, não vai ter problema. Para nós, Ele vai continuar sendo o mesmo. Só que Nabucodonosor faz uma pergunta, e aqui nós lemos para iniciar. Ele diz no finalzinho do versículo 15, e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Quando ele faz essa pergunta, eu imagino que o céu começa a se movimentar para responder. Olha a resposta daqueles três jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego, versículo 16, acompanha aí. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Eles responderam, dizendo assim, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. O que eu achei fantástico, porque o que eles acabam de dizer aqui para o rei é, rei, nós não vamos nem gastar saliva para responder essa pergunta. Por quê? Porque essa pergunta quem vai responder é o Deus que nós servimos. Essa pergunta, quem vai te dar a resposta é o Deus que você acabou de afrontar. Quem vai te dar essa resposta é o único Deus a quem nós judeus servimos. Quem vai se encarregar de nos justificar é Deus. Deixa eu te dar uma palavra de Deus agora para o teu coração. Quem te justifica é Ele. Quem te justifica nessa guerra, nessa afronta, nessa calúnia, nessa peleja é Ele. Não tente lutar com as suas próprias forças. Eu já fui uma pessoa que tentei lutar, eu já tentei resolver muitos problemas, já tentei vencer as guerras, os gigantes na força do meu braço, mas eu aprendi que é Deus quem entra na peleja. Quando você vê alguém tentando se justificar demais, quando você vê alguém tentando resolver tudo na força do seu braço, é porque ela não entendeu ainda o Deus que ela serve. É porque ela pode ter se esquecido do Deus que ela serve. Porque quando você entra numa guerra, quando você está diante de uma situação de extrema pressão, aqui é uma situação de extrema pressão, porque a consequência era, no mesmo instante, quem não se dobrar diante da estátua vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Eu imagino que o rei estava pensando quando fez esse decreto, dizendo assim, ó, não vai ter ninguém corajoso o suficiente. Não, ninguém aqui vai arriscar a própria vida para servir a um outro Deus que não seja um Deus da Babilônia. Só que ele não conhecia esses três jovens firmes, três jovens sangue no olho, três jovens cheios de fé, três jovens cheios do Espírito, três jovens cheios da graça, três jovens cheios do renovo, cheios do poder de Deus. E quando você é cheio do poder de Deus, você contamina. Quando você é cheio do poder de Deus, você leva para quem precisa. Quando você é cheio da graça de Deus, você não é influenciado. Você que influencia. E você pode influenciar uma nação, uma cidade inteira, um estado inteiro, a sua família inteira, só por causa da sua decisão de não se dobrar a certas coisas
que vem acontecendo na tua família, na tua casa, na tua parentela, na tua empresa, seja qual for o ambiente da pressão, não ceda à pressão, continue sendo firme e dê essa resposta. Essa pergunta não vamos te responder, é o nosso Deus quem vai te dar essa resposta e vai nos justificar. Tremendo, né? Seja firme naquilo que você acredita, seja firme na fé que sai da sua boca, porque o Deus que você serve não desonra quem serve a Ele. Deus não abandona os seus, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, todavia eu, Deus, jamais me esquecerei de ti. Continua fiel, porque Deus vai te honrar. E olha o que ele continua, o versículo 19 agora. Então Nabucodonosor se encheu de ira, e a Bíblia diz que a ira foi tão grande que o semblante do seu rosto muda o aspecto, de tanta fúria. E ele dá uma ordem. A ordem que ele dá agora é: aqueça a fornalha. Olha o nível de fúria. Aqueça a fornalha 7 vezes mais. Se já estava quente, imagina 7 vezes mais. Eu imagino que quando ele diz isso, Deus fica de pé no trono e diz: agora briga comigo. Agora a peleja é minha. Agora eu vou descer para entrar na fornalha e vou mostrar que no meio do ambiente improvável eu desço para fazer. No meio de um ambiente impossível aos olhos humanos, eu desço para operar. E a Bíblia diz que, olha a fúria do rei. Além de aquecer 7 vezes mais, humanamente falando, jogou lá, já era para ter sido chamuscado logo na entrada. Ele ainda chama alguns soldados, e a Bíblia diz, os mais fortes que havia no seu exército. E diz assim: amarrem esses homens com roupa, chapéu, mala e tudo, na mais força que vocês conseguirem. Eles amarram aqueles homens. E aí eu me fiz a pergunta: por que amarrar? Para aumentar o sofrimento. Porque imagina você ser queimado vivo, amarrado, sem poder se mexer, sem poder bater, sem poder sacudir, tentar uma reação, mesmo que humanamente seja impossível. Então o sofrimento aumenta. Só que é nesse ambiente que Deus está preparando a tua vitória. É nesse ambiente que Deus vai te justificar. É nesse ambiente de amarra. É nesse ambiente de perseguição. É nesse ambiente de guerra, de fornalha sendo acesa no mais alto nível, que Deus vai descer para te justificar, para responder a quem fez aquela pergunta, que não é no braço, não é na tua força, é na força do Deus que você serve, do Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perde uma batalha. E o que eu acho interessante é porque Deus já começa a agir fora da fornalha. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que Deus já começa a agir fora da fornalha, porque o texto vai dizer que quando os soldados abrem a tampa da fornalha, o fogo que sai de lá de dentro está tão aquecido, porque a Bíblia diz que a palavra do rei era urgente. Leva agora, imediatamente, vai servir de espetáculo para todo mundo, para eles saberem de que não existe nenhum outro Deus que pode livrar alguém das mãos do rei Nabucodonosor. Então, quando eles chegam na entrada da fornalha, a Bíblia diz que todos aqueles soldados, olha o prejuízo do rei, os seus melhores soldados já são mortos. Isso é Deus dizendo: já comecei a operar já na porta, já comecei a operar já na entrada, já comecei a justificar os meus servos já na entrada, já comecei a honrar a fé deles antes de entrar na fornalha, porque se aqueles homens morreram, era para Sadraque, Mesaque e Abednego também morrerem. Então Deus fez uma separação. Malaquias vai dizer: e outra vez vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve.
Deus vai te justificar. Deus vai te blindar nesse momento. Deus vai te proteger com o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jogam ele na fornalha, os soldados caem mortos pelo lado de fora, eles caem vivos, aqui já é um mistério, morreram pelo lado de fora, caíram vivos, amarrados. O rei Nabucodonosor fica observando aquela cena. Eu acho isso fantástico. Ele observa aquela cena e ele diz que tomou um espanto. Deus vai causar espanto para quem está convivendo com você. Deus vai pegar a tua história, vai dar uma reviravolta tão grande que quem convive com você, quem vai ficar sabendo do que Deus fez, vai cair um espanto de tão grande é o mover de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, a tua empresa, sobre a tua chamada. Deus vai causar espanto. A palavra de Deus para você é essa: Deus vai causar espanto em cima daquilo que Ele vai fazer na tua vida, na presença de todos, viu? Porque Deus faz assim. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente para o nome dele ser glorificado. Cai lá dentro, o rei toma um espanto e diz assim: não jogamos 3 amarrados? Aí alguém diz: é verdade, rei, nós jogamos 3. Aí ele olha para aqueles homens e diz assim: eu estou espantado. Por quê, rei? Porque eu estou vendo 4. E o quarto apareceu lá do nada. E o seu aspecto é semelhante aos filhos dos deuses. O que ele está dizendo é: esse que entrou aí é diferente. Esse que entrou aí me causou espanto. Esse que entrou aí fez um negócio diferente, porque eu estou vendo os 4 andando, passeando. Você só vai passear quando você está despreocupado. Quem está passeando está despreocupado, está desestressado. É uma terapia você passear. O que Deus estava dizendo para Nabucodonosor é isso que eu faço. Você tenta matar e eu pego a mesma fornalha que era para matar e coloco de avenida para o meu povo passear. Você consegue entender que o local de morte vai virar um local de espanto para quem te persegue? Um local de afronta, um local de destruição, vai virar um palco para Deus justificar você e movimentar a glória dele? Eu quero finalizar essa mensagem declarando sobre a tua vida que nesse ambiente de pressão que talvez você se encontre, você não vai ceder à pressão, porque Deus vai renovar, vai aumentar a tua fé. E no meio dessa guerra, no meio dessa perseguição, no meio dessa caída, dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, Deus vai entrar contigo. Ele não te abandona. Pega essa mensagem, compartilha com os teus amigos, porque agora tem alguém sendo jogado numa fornalha de fogo ardente. Tem alguém agora quase cedendo à pressão e está quase desistindo. Então manda essa mensagem. Seja canal de bênção na vida dessas pessoas, porque uma mensagem através de você pode salvar a vida, o casamento, a chamada de alguém. E você, não se esqueça, mesmo no meio da pressão, você ainda serve um Deus que te justifica. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Um beijo no teu coração e não desista, porque Deus ainda vai fazer grandes coisas através de você.